Notícias em Debate abre espaço para os candidatos a prefeito de Santos, o ND Especial Eleições 2020. Todos os candidatos foram convidados e a exibição dos programas obedece à ordem de gravação. E hoje a gente recebe o candidato do PSTU, Luiz Xavier. Tudo bem, candidato? Seja muito bem-vindo ao ND. Boa noite. Obrigado pela oportunidade aqui no Notícias em Debate. Aproveitar esse espaço, já que o PSTU não tem tempo de televisão, aproveitar ao máximo para apresentar as nossas propostas e o nosso programa. Começar a falar sobre finanças. Hoje a gente tem uma ideia de qual é o tamanho do endividamento da cidade e como seria a sua proposta para equacionar então as dívidas da administração municipal a curto, médio e longo prazo. A princípio é o que nós temos noticiado na imprensa, que existe um endividamento da prefeitura, dívida de curto prazo em torno de 163 milhões, o que aparece é que de uma dívida de mais de 200 milhões, 105 milhões são devidos à Terracom, e a questão do vencimento das dívidas de curto prazo. Só chegando ao poder, para você ter acesso aos números, para falar. Isso que a gente fala é o que é noticiado, Mas a gente sabe que existe, por exemplo, diversas reprovações por parte do Tribunal de Contas do Estado, da administração 2016, 2018, superando inclusive o limite de 20%, chegou a 32%, a mais de 32%. Agora, é aquilo. Nós do PSTU, nós participamos da eleição para romper com isso. Infelizmente, o poder público municipal, e infelizmente não é só em Santos, tem estado a serviço de governar para 1% mais rico. É o que nós vemos em Santos. Nós queremos, apesar de ter 16 candidatos, eu digo que só existem 2 projetos. O dos 15 candidatos que apresentam seus programas e dizem que a solução é votar neles, e o PSTU que quer romper com tudo isso. Nós queremos que a nossa gestão organize os trabalhadores, as trabalhadoras, o povo que trabalha, que constrói a riqueza dessa cidade, que eles governem a cidade. Por isso que nós propomos um governo através de conselhos populares. O que seriam esses conselhos populares? Diferente dos antigos conselhos, esses serão conselhos deliberativos. Eles é que tratarão da gestão e aplicação do orçamento. A nossa gestão será para organizar isso. Quem fará parte dos conselhos populares? As entidades de classe dos trabalhadores, as associações de bairros, da juventude escolares nas escolas e, principalmente, a associação das mães de bairros, dos bairros carentes da periferia. Nós queremos que essas pessoas governem a cidade, que é a única maneira delas terem uma vida digna. O Brasil tem sido governado há 520 anos para 1% da população. E é isso que nós queremos apresentar isso. Nós não queremos apresentar nenhum plano para gerenciar o que está aí. Nós queremos romper, botar tudo isso abaixo. Isso não serve para a maioria dos trabalhadores, aqueles que trabalham e constroem a riqueza, não só dessa cidade como desse país. Por isso que nós afirmamos, existem 2 projetos, apesar de serem 16 candidatos. Candidato, no seu eventual governo, o que seria feito então para reduzir os gastos públicos? Primeira coisa, todos os candidatos apresentam planos maravilhosos, só que eles não dizem de onde vai sair o dinheiro. Nós dizemos claro, temos claro, quem tem que pagar pela crise são os ricos. E tem dinheiro. Durante a pandemia, os 42 maiores bilionários do país ganharam mais de 177 bilhões. O orçamento do ano de 2021 da União, que está orçado, estimado em mais de 4 bilhões, 2 trilhões e 236 bilhões estão destinados ao pagamento do serviço da dívida. Quem tem que pagar por isso? Por isso que nós dizemos, nós vamos suspender o pagamento de dívida das grandes empresas, por isso que nós precisamos olhar lá, porque a Terracom é a maior credora, tem 105 milhões. Nós queremos rever todos esses contratos de OS, OCIPs. Hoje as entidades privadas levam 30% do orçamento da saúde. Só você chegando lá. E a nossa proposta é essa, que os conselhos populares peguem o orçamento
e eles decidam aonde aplicar o dinheiro. Nós temos proposta. Primeiro, um plano de obras para gerar emprego. Creches, escolas, corredores de ônibus, saneamento e, principalmente, um plano de construção de moradia para tirar as pessoas da Vila Gilda. Já é a terceira vez que eu participo de eleições e a Vila Gilda só é lembrada no período de eleição. Está lá desde 1960, quando começaram as ocupações. Santos, enquanto a população geral teve um decréscimo de 0,3% nos últimos 10 anos, a população de favelas e moradias precárias aumentou mais de 75%. É por isso que nós falamos que tem que inverter isso. E a única maneira dessas pessoas que hoje estão à margem, que são as pessoas que trabalham, delas terem uma vida digna, é que elas governem a cidade. E aqui a gente tem que falar isso mesmo, para que a única maneira delas terem uma vida digna é elas governarem a cidade. Desculpa, o senhor tocou agora nessa questão da Vila Gilda e a gente pode até falar agora um pouquinho sobre essa questão do déficit habitacional, né? Os números aqui na cidade de Santos, a gente tem muitos moradores em palafitas, em morros, áreas de risco, a gente tem as enchentes, os alagamentos todos os anos. O que pode ser feito em relação a isso? Isso é o que aparece. Eu trabalhei na Secretaria de Ação Social em Santos por 13 anos, eu fui operador social. A área mais degradada de Santos, embora aquela seja aparente, é o centro nos cortiços. Alto índice de tuberculose, muitas famílias morando no mesmo lugar, quartos sem ventilação, só uma porta. Alto índice de tuberculose de Santos é do centro, uma das áreas mais degradadas. Paquetá, a Vila Nova. Então, é um conjunto de coisas. E a nossa prioridade, inclusive, a nossa proposta para o Conselho Popular é criar moradias populares para tirar essas pessoas dessas condições. Hoje nós olhamos, todos os candidatos falam da Vila Gilda, eles não sabem nem onde fica o caminho da capela, não sabem nem por onde começa. Então, sabe, são essas coisas que nós temos que reverter. Nós temos que criar, assim, um plano de obras para gerar emprego. Falta creche, falta escola. A atual administração mostra que construiu hospitais e escolas, só que não funciona só com isso. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar com o candidato do PSTU, Luiz Xavier. Não sai daí, é um minutinho. Eu volto já. ND Especial Eleições está de volta e hoje a gente conversa com o candidato a prefeito de Santos pelo PSTU, Luiz Xavier. Candidato, eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre a questão da educação. A gente está vindo de um ano inusitado, né? Um ano onde as escolas ficaram fechadas. A gente já tinha uma deficiência em relação à educação, agora com a pandemia a gente teve o agravamento dessa disparidade, né, entre alunos de escola municipal, alunos de escola particular. Como é que o senhor vê essa questão da educação em termos acadêmicos, primeiramente? Como recuperar esse ano perdido? Como fazer com que o conhecimento chegue até os alunos que não têm condições, não tinham, de repente, nenhum celular, nenhum equipamento para fazer as aulas remotas? A pandemia veio nos mostrar uma situação inédita, né? Nós nunca nos preparamos ou pensamos em viver o que nós estamos vivendo. E nós estamos aprendendo com isso. Quando nós falamos de governar através dos conselhos populares, é que nesses conselhos os trabalhadores da educação terão assento. E ninguém melhor do que eles. Quem vive o dia a dia, nós temos profissionais que trabalham há 20, 25, 30 anos na educação. É uma situação nova. Existe uma defasagem muito grande entre o ensino privado e o ensino público. Nós temos que melhorar a condição do serviço do ensino público. Como? Fazendo o que a administração não fez. O que essa administração mais fez foi desvalorizar o funcionário público, degradar as condições de trabalho com terceirizações. Hoje nós temos trabalhadores, por exemplo, na área de saúde, trabalhando lado a lado, sendo que um é precarizado, terceirizado, contratado pelas organizações sociais e os concursados. Nós queremos acabar com isso. E na educação também existe uma terceirização na área de alimentação, de merendeiras. Nós queremos respeitar o que diz a Constituição. Acesso ao serviço público somente através de concurso público. Valorizar o servidor.
reestruturar um plano de carreira, para que dentro da sua função o funcionário público possa fazer uma projeção de quanto ele pode progredir dentro da sua função, para não só programar a sua vida profissional, como a sua vida pessoal mesmo. Ter uma projeção de até onde ele pode ir e fazer seus investimentos, comprar seu imóvel, planejar o seu futuro, que não existe isso hoje. A atual administração tem atacado a CAPEP, colocou uma pessoa na CAPEP que deixou um rombo de milhões. A atual administração tirou dinheiro do Instituto de Previdência, diminuiu a contribuição, que era de 6% para 2% por parte da Prefeitura. Agora, até a dívida que contraiu, tirando dinheiro do IPREV, suspendeu o pagamento, deixando para outra administração. E a questão da valorização do servidor público, porque é o servidor público que atende as pessoas que mais precisam. É a pessoa que usa o ensino público, é que usa o posto de saúde, e é justamente esse setor que a atual administração virou as costas. Inclusive o candidato da situação tem se negado a participar dos convites que os sindicatos dos servidores estão fazendo, ele não foi lá. Até porque em 2012 o Paulo Alexandre Barbosa se comprometeu perante os servidores públicos que não faria a contratação de OS, e é o que nós estamos vendo aí. Hoje o setor privado da saúde está levando 30% do orçamento da saúde. Então, nós temos que colocar isso para o servidor e fazer essa revalorização, ouvindo as pessoas da educação. Nós temos profissionais lá que trabalham com 20, 25 anos com educação. E nós queremos ouvi-los e que no conselho que vai governar essa cidade, eles digam qual é a melhor maneira de fazer isso. Nós não queremos fazer isso. Um possível governo do PSTU, os secretários serão eleitos pelos trabalhadores da pasta. Nós já tivemos uma experiência em 1988 de conselhos populares. E eram os trabalhadores da pasta da saúde que elegeram o secretário. Os trabalhadores da pasta da educação que elegeram o secretário, porque ninguém melhor do que ele sabe como funciona a máquina pública. Ainda sobre educação, o senhor acredita que a cidade de Santos precise de novas unidades educacionais? O número de estudantes, tanto do ensino fundamental 1 como 2, comporta o número de escolas. Mas mais do que construir escolas, é dar estrutura e capacitação para os professores e para o corpo das escolas, de todo o funcionalismo, desde a administração, o setor que faz a coordenação do ensino, para que realmente a qualidade do ensino melhore, que a gente acabe com essa distância. Eu estudei sempre escola pública e tive uma boa educação. Eu fiz escola técnica gratuita, eu me formei, eu fui técnico, eu consegui trabalhar, criar minha filha, formar minha filha. E isso nós podemos fazer, nós podemos resgatar um ensino de qualidade, que os pais de famílias não sejam reféns da rede privada de ensino, que hoje é o que resta para as pessoas. Ou uma má educação pública, ou o sacrifício dos pais para pagar uma escola particular, que nem sempre tem a qualidade que é correspondente ao preço da prestação que paga. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a conversar com o candidato a prefeito de Santos pelo PSTU, Luiz Xavier. É um minutinho, não sai daí. Eu volto já já. ND Especial Eleições está de volta e a gente conversa hoje com o candidato a prefeito de Santos pelo PSTU, Luiz Xavier. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre a questão da assistência social? Falando novamente dessa questão da pandemia, uma situação inusitada onde as pessoas têm necessidades, né, e têm sido ajudadas pelo poder público. Hoje, como é que a gente pode pensar numa população que não seja dependente do governo? A pandemia ela veio apenas a escancarar, agudizar uma situação que nós já vivíamos. A crise vem desde 2014. De um lado, nós temos a precarização do trabalho, a aprovação de reforma da Previdência, da reforma trabalhista, do teto de gasto. E isso, por um lado, é o Estado promovendo miséria, jogando mais pessoas
na precariedade, no desemprego, e do outro lado a cidade arcando com isso. Essa equação não fecha. O poder municipal pode muito pouco, mas pode fazer muitas coisas. Por exemplo, aumentar o investimento na área social, coisa que na previsão do próximo orçamento a atual administração está diminuindo. Já começa por aí. Então, as pessoas costumam reclamar que em Santos aumenta o número de pessoas em condições de rua. Só que eu não vejo essas pessoas reclamarem da desigualdade, porque aquilo é o efeito. A causa é o quê? É o desemprego, é a precarização do trabalho, é a crise que nós vivemos e que é jogada em cima da população. É o que eu falei para você. O 1% mais rico no Brasil fica com 28% de toda a renda nacional. 50% mais pobre fica com a metade, com 14%. Então, se nós não equacionarmos isso, nós não vamos resolver o problema do morador que fica debaixo da Marquise no Gonzaga. O poder municipal não tem poder. Por isso que nós dizemos que quem tem que governar a cidade são as pessoas que trabalham, são aquelas que produzem riqueza. E que a única maneira delas terem uma vida digna. E que a gente quer sim. Nosso programa do PSTU, nós queremos que as pessoas que trabalham, que elas exerçam o poder. Porque nós queremos que ela aprenda a governar, a exercer o poder, porque nós entendemos que dentro do sistema capitalista, desse mundo que faz com que 1% seja cada vez mais rico, não tem saída. Os trabalhadores, para ter uma vida digna, eles vão ter que tomar nas suas mãos o destino desse país. Nós propomos que no Brasil nós façamos uma revolução socialista, que não tem mais como a classe trabalhadora a cada dia tira a aposentadoria, tira direito, precariza, diz que tem que escolher entre o trabalho e o direito, e tira o trabalho e tira o direito. E uma hora a classe trabalhadora não vai mais suportar. E nós queremos conscientizar as pessoas que quem trabalha, quem produz a riqueza nesse país, ele pode governar esse país. Por isso que nós queremos em Santos que quem governa a cidade sejam os trabalhadores organizados através dos conselhos populares. Essa é a nossa proposta. Quando eu falei no começo que existem duas propostas, são essas. As outras é aqueles que dizem que vão fazer e não dizem de onde vai tirar o dinheiro. E nós dizemos de onde vai tirar. Tem que taxar os ricos, as grandes fortunas e parar com essa sangria que é o pagamento da dívida, que vai levar mais de 50% do orçamento do Brasil ano que vem. Agora, falando de Santos especificamente, a gente sabe que a tendência é que a gente tenha uma arrecadação menor o ano que vem, né? O que a gente pode pensar para 2021, já que, como o senhor falou, se espera uma redução na verba assistencial também? Investir mais. Quando eu falo que as pessoas que trabalham, que constroem a cidade, que elas têm que decidir, elas vão dizer onde vai aplicar o orçamento. Não é em obras na ponta da praia, não é em reconstrução. Eles sabem qual é a prioridade. Quem mora lá na Vila Gildo, quem mora nas áreas de risco do morro, eles sabem qual é a prioridade. E que tem filhos na escola, que frequenta a unidade de saúde do seu bairro. Eles sabem qual é a necessidade. E são eles que vão dizer dentro desse orçamento onde é que vai se aplicar o dinheiro. É isso, não é governar para 1%, é governar para essas pessoas. E que eles decidam, que aqueles que trabalham, que constroem tudo, eles podem, se eles são capazes de construir tudo isso que está aqui ao nosso lado, eles são capazes também de governar e decidir e tomar o seu destino em suas mãos. É isso que nós queremos falar nessa campanha para os trabalhadores. E que é a única maneira deles terem uma vida digna. Santos é uma cidade turística, né? Como é que o senhor avalia o turismo e o posicionamento da cidade de Santos nesse setor? A Baixada Santista tem cidades com vocações turísticas e isso poderia ser integrado. A Baixada Santista podia ser um polo organizado para receber turismo. Nós temos Cubatão, onde pode ser explorado trilha, nós temos Mongaguá, nós temos Peruíbe, nós temos o litoral norte, Bertioga, Marinas, o centro histórico de Santos, tem um terminal de cruzeiro no meio do nada, temos lá o armazém do 1 ao 11 lá abandonado. As pessoas que vêm a Santos através do turismo não exploram, não conhecem o centro. Candidato, o senhor tem, a partir de agora, 1 minuto para suas considerações finais. Agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que esse não é um projeto do Luiz Xavier, esse é um projeto do PSTU para a classe trabalhadora. E queremos sim o voto. Nós sabemos de todas as condições desiguais num processo eleitoral, mas pedimos o nosso voto. Um voto no PSTU não é um voto no Luiz Xavier, é um voto contra tudo isso que está aí.
desse monte de mentira que contam durante o programa, o processo eleitoral, e que no outro dia seguinte a primeira desculpa é dizer que não tem dinheiro e cortar dinheiro, a verba da saúde, da educação, da assistência social, para privilegiar 1% rico. A única maneira dos trabalhadores terem uma vida digna é eles fazerem o que eles fazem sempre, tomar o destino das suas vidas em suas mãos, e pode começar governando a cidade de Santos. Vote 16. Ok. Candidato, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí nessa empreitada aí, muita saúde. Para todos nós, que a gente consiga sobreviver a essa pandemia acima de tudo. Sim. Mas é isso aí. Muito obrigada. O E ND... a questão da saúde. Isso aí. O ND Especial Eleições fica por aqui. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Um abraço, até mais.